Ascensão do Senhor, ano C, Capela da PUC. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Evangelho segundo Lucas. Hoje celebramos a ascensão de Jesus ao céu, ocorrida 40 dias depois da Páscoa. Contemplamos o mistério de Jesus, que deixa nossa visibilidade terrena para entrar na plenitude da glória de Deus, levando consigo a nossa humanidade. Pois, como diz São Leão Magno, tudo que era visível no nosso Redentor passou para os sacramentos da Igreja. Lemos nos Atos dos Apóstolos: Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande alegria. É o regresso de quem já não teme a cidade, que rejeitou o Mestre, que presenciou a traição de Judas e a negação de Pedro. Viu a dispersão dos discípulos e a violência de um poder que se sentia ameaçado. A partir daquele dia, foi possível viver em Jerusalém todas as cidades do mundo, inclusive naquelas mais atribuladas pela injustiça e violência, porque acima de cada cidade há o mesmo céu e cada habitante pode erguer os olhos com esperança. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sobe ao céu com o seu corpo ressuscitado. E esta é a nossa esperança, e nos sentimos firmes nessa esperança quando deslumbramos o céu. Neste céu reside o Deus que se revelou tão próximo que até assumiu o rosto de um homem, Jesus de Nazaré. Emanuel é Deus conosco, que nunca nos deixa sós. Podemos olhar para o alto e reconhecer o nosso futuro. Na ascensão de Jesus crucificado e ressuscitado, há a promessa da nossa participação na plenitude da vida junto a Deus. Antes de sofrer a paixão, morte e ressurreição, Jesus dissera aos discípulos: disto sois testemunhas, da minha morte, ressurreição e ascensão ao céu, isto é, do mistério pascal. Com efeito, depois de ter visto seu Senhor subir ao céu, os discípulos voltaram à cidade como testemunhas que com alegria anunciam a todos a vida nova, que vem do crucificado ressuscitado, em cujo nome se prega a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações. Este é o testemunho que deve ser oferecido não só com palavras, mas também com a vida diária, nas casas, nos escritórios, na escola, nos lugares de encontro e de divertimento, nos hospitais, nas prisões, nas casas para os idosos, nos locais cheios de imigrantes, nas periferias da cidade. Jesus garantiu que neste anúncio e testemunha seremos revestidos de poder que vem do alto, ou seja, com a força do Espírito Santo. Eis o segredo desta missão, a presença entre nós do Senhor ressuscitado, que com o dom do Espírito continua a abrir a nossa mente e o nosso coração, para anunciar o seu amor e a sua misericórdia também nos âmbitos mais refratários das nossas cidades. O Espírito Santo é o verdadeiro artífice do multiforme testemunho que a Igreja oferece no mundo. Portanto, nunca podemos descuidar do recolhimento na oração para louvar a Deus e invocar o dom do Espírito. Nesta semana, que nos leva à festa de Pentecostes, permanecemos espiritualmente no cenáculo, junto com a Virgem Maria, para receber o Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, a festa que nós estamos celebrando nesse final de semana, que antecede e se conjuga com Pentecostes, é muito importante, porque o que mais é impressionante do que foi dito, do que ocorreu quando o Senhor reuniu seu grupo, uma última Eucaristia como presencial, e depois ele é levado aos céus
como dizem os Atos dos Apóstolos, e desaparece da vista deles. Aqui há uma grande confusão, um equívoco, quando pensamos que ele foi embora. Ele jamais foi embora, pois ele mesmo disse: estarei convosco até o fim dos tempos, mas a percepção da presença dele é mediada pelo Espírito Santo. Não é que ele mandou uma terceira pessoa para substituí-lo, mas para que nós sintamos agora, com os olhos da fé, a presença dele em todo momento em que nós estivermos celebrando a Eucaristia, celebrando qualquer sacramento. Por isso que Leão Magno disse: tudo que era visível do nosso Redentor, né, o que podia ser visto do nosso Redentor, agora está nos sacramentos da Igreja. Então veja a grandeza da celebração dos sacramentos da Igreja. Ele está ali e nós o vemos de uma outra forma. Nós o sentimos tão fortemente a presença dele como sentiram os apóstolos naquele período em que ele, por causa da encarnação, ele era visto também com os olhos humanos, né, com todos os organismos que nos fazem perceber as coisas. Mas agora é muito mais fundo, é muito mais profundo. São Paulo mesmo nunca conviveu diretamente com o Cristo como os outros apóstolos, e entendeu muito mais profundamente e viveu até muito mais profundamente a presença dele. Então, que essa festa nos traga essa dimensão magnífica, justamente na semana que nos prepara para celebrar o Pentecostes. Desejo a todos, então, um excelente Pentecostes e que o Cristo Jesus, que nos leva ao Pai, seja visto pelos olhos mais profundos, que são os olhos da fé. Para isso, desejo a todos que se entreguem totalmente ao Espírito Santo, que já veio, e que nós faremos a celebração da sua vinda no próximo domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E viva o Pentecostes e viva a nossa fé.